Olá, começa agora mais uma edição do Sem Filtro, um programa que traz personalidades de destaque aqui na TV UFMA para falar de política, educação, tecnologia, cultura e arte. Para o debate de hoje, contamos com a presença de jornalistas de diferentes veículos de comunicação. O Sem Filtro é um espaço plural de ideias. Nossos entrevistadores e convidados estão online para participar deste debate. E você pode conferir todos os programas e conteúdos pela NET Claro TV, canal 17. E se você quer acessar mais informações, você também pode acessar o canal do YouTube e nas mídias sociais pelo link que aparece aí na telinha. O nosso entrevistado de hoje é o jornalista, advogado, pesquisador e membro da Academia Maranhense de Letras, Benedito Buzar. E antes do debate, a gente vai para um rápido vídeo sobre a sua trajetória. Vamos lá! Benedito Bogea Buzar nasceu em Itapecuru, no Maranhão, em 17 de fevereiro de 1938. Ingressou na Faculdade de Direito do Maranhão, pela qual é bacharel. É também jornalista, advogado, professor e pesquisador. Foi responsável por manter no Jornal do Dia a coluna diária Roda Viva, que assinava sob o pseudônimo de J. Amparo e que foi, em seu tempo, a que teve maior prestígio em São Luís. Ainda no jornalismo, esteve à frente da produção e apresentação do programa Maré Alta, na TV Ribamar. Eleito deputado estadual do Maranhão, Benedito Buzar teve seu mandato cassado em 1964. Autor de diversas memórias históricas, duas das quais foram premiadas pelo concurso artístico e literário Cidade de São Luís, do sarneísmo ao vitorinismo e eleição de Chateaubriand, no Maranhão. Foi agraciado com as medalhas do Mérito Timbira, João Lisboa do Mérito Cultural e da Ordem dos Timbiras, no grau de Grande Oficial, do Mérito Judiciário Desembargador Antônio Rodrigues Veloso, Simão Estácio da Silveira, da Câmara Municipal de São Luís e do Mérito Mauá, do Ministério dos Transportes. Foi eleito vice-presidente na diretoria da Academia Maranhense de Letras no biênio 2010-2012, assumiu a presidência no dia 17 de março de 2011 por vacância desta e, por fim, foi eleito para o biênio 2012-2014 e reeleito para o biênio 2014-2016. O catedrático Benedito Bogea Buzar é o convidado do Sem Filtro dessa semana aqui na TV UFMA. Os jornalistas convidados para a entrevista de hoje são Bruna Castelo Branco, jornalista do jornal O Estado do Maranhão, e Rafael Marques, jornalista da TV UFMA. Primeiramente, sejam todos muito bem-vindos. Bom, vou começar aqui com a primeira pergunta. Professor, vamos falar de comunicação. Sabemos que o acesso à informação é cada vez mais dinâmico. Como é que o senhor avalia hoje o papel do jornalismo diante aí dos excessos de conteúdos, sobretudo os conteúdos opinativos? Realmente nós estamos vivendo uma era diferente, né? Uma era inédita no mundo, né? E no Brasil não poderia ficar longe disso, em que você vê essa interferência maléfica, essa interferência nada contribui, que possa contribuir para a melhoria do nível social, intelectual, cultural da sociedade. Porque um avanço tecnológico como esse que nós estamos tendo hoje, que poderia estar sendo de uma utilidade muito grande para a sociedade, né? Mas o que se vê exatamente são essas presenças nocivas, muitas das vezes, através desses mecanismos que a tecnologia põe hoje à disposição do homem, né? Ao invés de ser colocada, de ser utilizada para o bem da sociedade, da humanidade, você faz ao contrário, né? É exatamente causar nódoa, macular, deixar as pessoas, né, muitas das vezes em situação de dificuldade. Enfim, a comunicação se perde muito com isso, né? Porque ela é muitas vezes usada até com mais efeitos maléficos do que benéficos. Vamos abrir agora para os jornalistas convidados. Bruna Castelo Branco, jornalista do Estado do Maranhão. Fique à vontade. É um prazer estar aqui participando do Sem Filtro. Eu queria agradecer a TV UFMA e também dizer que é uma honra poder entrevistar o professor Buzar, o professor Benedito Buzar, que para mim é uma referência não só no jornalismo, mas na análise, na pesquisa. O professor tem um acervo de pesquisa assim, de fotografia, de
de informação assim, que é muito vasto. E eu queria que ele falasse um pouco, já que a gente está falando de comunicação, ele falasse um pouco do que, como ele vê a imprensa hoje, assim, como é que ele analisa essa evolução, essa trajetória, na verdade, da imprensa. Eu vejo hoje a situação da imprensa escrita, da imprensa mesmo, essa que é feita no papel, eu estou vendo melancolicamente o fim dela. Eu acho que ela não vai resistir muito tempo, né? Ela já está um pouco capenga, ela já não está andando como ela andava, até certo ponto, num passado não tão distante, né? Que andava com os próprios pés, tinha uma repercussão muito grande, e hoje nós vemos cada vez mais que as novas gerações, né, não estão muito mais atentas, não estão mais, né, usando a imprensa escrita, né, o jornal, como realmente um grande olhar, o olhar que eles hoje se voltam é mais exatamente para o lado da internet, exatamente dessa fase nova que a tecnologia está dando, e isso para mim me abate, é muito grande, porque eu não quero morrer e veja a imprensa morrer também, né? Essa imprensa escrita. E isso me constrange muito, me abate muito, porque eu vivi numa época, realmente, eu trabalhei em jornal numa época em que a imprensa era de uma vitalidade muito grande, a imprensa escrita fazia opinião, a imprensa escrita era muito procurada, havia uma rivalidade, havia né, entre os jornais, entre os jornalismos, os jornalistas eram mais, né, tinham mais presença no jornal, enfim. Hoje eu realmente não vejo com boas perspectivas, né, o futuro, se é que a gente possa dizer que essa imprensa ainda vai ter muito futuro. Uhum. Jornalista Rafael Marques, fique à vontade. Boa tarde, Josi Bastos. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, Benedito Buzar. Pegando o gancho aí da sua resposta, Benedito, eu gostaria de saber o que o senhor acredita, né, e avalia quais são as suas grandes recordações e a partir dessas recordações, quais são as lições que a imprensa carrega para esse momento atual que nós vivemos? Né? Quais são as boas lições e aquelas que a imprensa deve evitar aí nos próximos tempos? Isso acredita? A verdade é que hoje essa imprensa escrita, ela perdeu muito, né, nesse confronto com a televisão, por exemplo, né, com os outros meios, porque quando a imprensa hoje divulga uma notícia, ela já perdeu muito da seu interesse. O que interessa mais hoje, o que eu vejo mais no jornal, é mais como um jornal que interpreta essas notícias, né? Que ela forme exatamente um contexto opinativo, né? Sabendo qual a repercussão que isso teve, que não teve, mas para ter aquele foco que antigamente, que realmente se esperava, Rafael, que os jornais, quando aparecessem, que trouxessem, os jornais saíam já bem cedo da madrugada, já havia gente esperando que esses jornais saíssem para poder saber as notícias que aconteceram e que podiam acontecer nos outros dias. Essa era a grande coisa, o atrativo que movia realmente essa imprensa mais do passado. Hoje eu não vejo o jornal trazer essa coisa que o Rafael perguntou, de dar alguma notícia que possa produzir realmente um grande impacto, porque anteriormente, já no dia anterior, a televisão já cuidou de mostrar isso, etc, etc. Então, a imprensa de hoje ela tem que ser muito mais nesse sentido, de interpretar os fatos, de ver, dar uma aversão sobre aquilo, né? Sobretudo porque os jornais hoje praticamente pertencem, como não era no passado, hoje os jornais hoje são quase todos proprietários, são quase todos políticos. Então, o que tem que transmitir é exatamente o pensamento, né, a vontade da militância do político, de como ele exatamente olha o futuro dele em relação ao que vai acontecer.
Vamos continuar falando de jornalismo, que eu sei que é um tema que o senhor gosta. O relatório da violência contra jornalistas e liberdade da imprensa do Brasil de 2020, ele aponta um aumento expressivo nas categorias de censura, agressões verbais e ataques virtuais a jornalistas. Qual é a avaliação que o senhor faz sobre o papel do Estado na garantia de proteção ao trabalho dessa categoria? Eu acho que o Estado hoje pouca participação tem nisso. O Estado poderia contribuir de maneira muito mais eficiente para evitar isso. Não com o sentido de censura, né? Não censurar os jornais, mas procurar exatamente mostrar, né, como o que o jornal, o que a imprensa poderia mostrar para a sociedade, né, sem aquelas coisas pequenas, sem aquelas ofensas, sem aquelas coisas tão ridículas, tão agressivas que hoje realmente são feitas através dos meios de comunicação de massa, né, que procura atingir muito mais as pessoas do que propriamente aos fatos. Esse é que eu vejo que o Estado, me parece, quando ele interfere mal, né? Ele não procura dar hoje, até porque os governantes, muitos dos quais não têm a dimensão disso, né? Não procuram exatamente, quando estão engajados numa luta política, não se preocupam com uma das coisas mais importantes que hoje um governante não pode deixar de prescindir, que é exatamente ter ao seu lado, né, uma máquina de propaganda, uma máquina de divulgação de suas ideias, das coisas que está fazendo, dos projetos que está dando em andamento, que isso é importante que a sociedade possa saber. Às vezes se dá prioridade muito mais a umas futricas do que propriamente realmente coisas que interessam ao povo e à sociedade. Vamos de intervalo, então? Voltamos já para esse debate, não sai daí.